Os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante na manhã desta segunda-feira. Serão poucos trabalhos até o jogo que é uma decisão nesta quarta em Salvador contra o Vitória no Estádio Barradão. Para esta partida, Ramon Dias tem muitos problemas e pela 9ª vez consecutiva não conseguirá repetir a equipe. Entretanto, o lado de lá também vive um grande dilema, já que o lateral esquerdo Ramon, que pertence ao Internacional, deverá ser um desfalque e, caso jogue, vai demandar o pagamento de uma multa dos baianos para a direção colorada. A gente fala também a respeito de Johan Carboneiro, sacado na partida contra a equipe do Galo por ter irritado a comissão técnica através da sua postura dentro de campo e que tem a sua discussão para a renovação contratual por enquanto travada, a partir também de uma denúncia feita pelo Racing de atraso nos pagamentos colorados em relação ao empréstimo. Falaremos também sobre o jogo contra o Galo, com a divulgação dos áudios do diálogo entre o árbitro de campo e o árbitro de vídeo no pênalti que foi anulado de Bernabéi. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, com os portões fechados, mas a primeira de apenas 2 atividades que o Internacional terá para enfrentar a equipe do Vitória nesta quarta-feira no Estádio Barradão pelo Campeonato Brasileiro. Algumas situações importantes que a gente precisa trabalhar, tá? A primeira delas, Ramon Dias tem desfalques importantes. Gabriel Mercado está suspenso pelo 3º cartão amarelo e Rafael Borré também está suspenso pelo 3º cartão amarelo. A comissão técnica gostou muito do modelo de time que foi escalado na partida contra o Galo, mas o modelo até pode se repetir, as peças não. E pela 9ª vez consecutiva, Ramon e Emiliano precisarão colocar um Inter diferente em campo. O Inter não repetiu a escalação nenhuma vez nas 8 partidas de Ramon até aqui. E já está garantido que isso não vai acontecer pela 9ª vez no jogo contra o Vitória lá no Barradão. Ele vai buscar um outro zagueiro para manter a linha de 3? São as dúvidas que ele vai resolver amanhã no treinamento tático, que também será com os portões fechados. Mas, durante o treinamento, foco em finalizações, já que o Inter perdeu muitos gols contra o Atlético Mineiro. A comissão técnica também está dando uma atenção especial neste fator, finalizações, para que o Inter seja mais letal nas chances que produz dentro de campo, tá? O jogo contra o Vitória é uma decisão pela tabela do Campeonato Brasileiro e lá em Salvador também tem este tom. E se eu falo aqui de problemas que o Inter tem em sua escalação, lá no Vitória também existem problemas, já que o lateral esquerdo titular do time é o Ramon, que pertence ao Inter, foi contratado no início dessa temporada pelo Internacional e emprestado ao Vitória por não ter rendido aqui. A direção do Vitória pode escalar o Ramon neste jogo, mas caso faça isso, vai precisar pagar uma multa de R$1 milhão. Por enquanto, ninguém do Vitória se manifestou e por lá se trabalha a tendência de que o Ramon não jogue e de que o Ramon seja um desfalque do Vitória nessa partida. Mas ninguém duvida que de última hora o Vitória simplesmente coloque o jogador na partida e arque com o valor da multa. O Vitória não precisa avisar o Inter. O Vitória pode simplesmente escalar o Ramon e depois pagar essa multa. Isto pode acontecer e não está fora do raio de ação. Lembra do episódio que o Inter viveu, o Rodinei, em 2020, a doação de Losmar Maggi de R$1 milhão. Daqui a pouco um torcedor maluco do Vitória também doa R$1 milhão para o Ramon jogar, porque é um jogo muito importante para a equipe do Vitória. Isso pode acontecer, mas por enquanto lá se trabalha com a ideia do Ramon não jogando esta partida, tá? Um outro detalhe importante desta segunda-feira no noticiário envolve o empate colorado contra a equipe do Galo Mineiro no estádio Beira-Rio, que teve algumas decisões da arbitragem que geraram polêmica, principalmente para o lado do Atlético Mineiro. A direção do Galo reclamou muito de um pênalti que foi anulado durante o jogo do Bernabéi.
e saiu o áudio do diálogo entre árbitro e cabine do VAR neste lance, e a gente reproduz aqui quais foram os motivos que levaram o Bernabé a se safar e o árbitro a anular esse pênalti no Beira-Rio. Recomendo revisão para não penal, ok? Recomendo não revisão para não penal. Não penal. Ó, Alex, dá tuas costas do Alonso, Alex. Eu tenho um braço no ombro. Teve empurrão. Não, eu preciso que você analise se tem empurrão. Nós não vemos impacto nesse braço no ombro, tá? Perfeito. Ok. Volta um pouquinho, tira daí. Aí, parou. Tá, cheguei. Bom, a gente tá no loop, Braga. Tá. Tô soltando a imagem pra você, depois eu vou soltar a pode imagem soltar real. devagar. O braço tocou. Olha só, da onde eu tava, o que eu vi não... Tá ok, ele só travou. Tá, travou. Vou te dar uma imagem de frente, ó. Ele se joga pra frente. Vou te dar essa imagem de frente. Perfeito. Não, então, tá vendo? O braço dele, ele tira todo... Ok, só dá a velocidade normal do jogo. Vou te soltar em velocidade normal. Olha lá, ó. Tá, colocou e ele se joga pra frente. Vou retornar. Pra mim não foi pênalti. Ó, essa em velocidade normal também, tá? Perfeito. Ok, Braga, vou retornar com o time. O bola ao chão a favor da defesa. Pra Ok. mim não foi. Valeu. Pra mim. Isso pra mim... Tá. Eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu tinha a ideia de que havia sido pênalti, mas olhando o diálogo, tá? Eu já fiquei com a impressão de que não também. A justificativa do VAR, ela me é pertinente e convenceu o árbitro e acabou me convencendo também. Eu passo a achar que não foi pênalti. O Bernabé correu um risco sim, mas o Rony forçou uma queda ali naquele momento. Falando de Carboneiro, na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o motivo de Carboneiro ter saído do time no confronto contra o Galo. O atacante colombiano tem irritado a comissão técnica pela sua baixa intensidade, pelos baixos números apresentados do ponto de vista de intensidade. Foi cobrado por isso, o Emiliano Dias falou publicamente sobre isso e eu relatei esse episódio no vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira. É só conferir aqui no canal, tá? E depois do empate contra o Galo, o vice de futebol José Olavo Bisol concedeu uma entrevista coletiva e foi questionado sobre o atraso que existe com o Racing e que foi, inclusive, parte de uma denúncia, uma representação que o Racing fez junto à FIFA contra o Internacional. O Inter deve, o valor do empréstimo do Carboneiro é de $350 mil e o Inter não pagou, tá? Pagou só uma parte, só uma parcela de 3 que eram para este empréstimo. O Bisol não negou, ele praticamente confirmou que existe sim essa dívida, mas que o Inter vai resolver, vai conversar com o Racing. Na visão de José Olavo Bisol, isso não atrapalha uma eventual permanência do Carboneiro no Internacional, já que a opção de compra ela está alinhavada contratualmente entre Inter e Racing. Então isso dá a entender que se o Inter for comprar o Carboneiro, vai ser pela opção de compra, não tem negócio com o Racing, principalmente agora que o Inter atrasou essas parcelas do empréstimo do jogador. Mas o Bisol disse que isso não atrapalha, até porque o Inter acredita que por esses últimos episódios do Carboneiro esteja em uma discussão interna se vale ou não comprar este jogador. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quero passar, nessa terça-feira, a gente fez um combinadão lá na Hora da Dupla KTO de jogos da Champions League para você apostar, tá? Tá aí na tela a apostinha que a gente fez, um boladão, um bolão da Champions League com vários jogos nessa terça-feira. E a KTO é para isso. Não estava ligado nos jogos da terça-feira da Champions, agora tu tem um motivo para torcer, um motivo para brincar, para acompanhar os jogos. A KTO deixa os jogos mais divertidos. Joga lá com responsabilidade, lembrando que é o site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!